Bechler, eu sou moradora de Linha Andrés, Venâncio Aires. Eu nasci aqui, sou filha de agricultores familiares, meu pai Alexandre, minha mãe Marileia, que são também cantores, né? Então desde muito pequena tenho uma relação muito próxima com a agricultura familiar e com a música também, né? Os meus pais cantam aqui na comunidade, né? Eles cantam em igreja, então desde muito pequena eu tenho essa relação próxima. Na verdade, minha família inteira é de músicos, os meus avós também eram músicos, então é uma coisa desde muito pequena já, assim, que está presente na família. Mas eu fui me identificar mesmo como filha de agricultores familiares, como neta de agricultores familiares, como uma jovem que tinha essa relação com o campo. Só depois que eu entrei na Escola Família Agrícola em Santa Cruz do Sul, me formei lá como técnica em agricultura, e a gente passou a estudar lá sobre várias coisas dentro da minha vida, dentro, né, daquilo que eu fazia, daquilo que meus pais faziam, do meu dia a dia. Só consegui começar a pensar sobre isso, sobre agricultura, por exemplo, começar a fazer músicas no momento que eu me identifiquei como uma jovem filha de agricultores e alguém que vinha do campo, né? Passei os meus 3 anos de formação na Escola Família Agrícola, foi onde eu tive também o meu primeiro contato com a agroecologia, né, com um movimento né, do campo, uma luta social que é em defesa da vida, né, que busca trazer uma alimentação saudável para as pessoas, que busca trazer esse cuidado com o meio ambiente, com a natureza, né, e que também faz uma crítica, né, muito forte contra as desigualdades do campo, né? Então a agroecologia ela estava muito presente dentro do meu ensino médio na Escola Família Agrícola. E foi na Escola Família Agrícola também que eu conheci muitos cantores populares, cantores e cantoras populares, né? Que lutavam cantavam sobre agroecologia, cantavam sobre a agricultura familiar, que traziam nas suas letras, nas suas melodias, essa questão do campo, né, e da agricultura. E foi juntando assim essas várias partes que teve um momento da minha vida que eu me identifiquei mesmo como uma cantora popular, né, por ter essa relação com a agricultura, por ter, né, ser filha de agricultores, por ter na família já essa questão de ter a música muito presente, também por conta de ter esse movimento da agroecologia, né, e dentro do movimento da agroecologia existem muitos cantores e cantoras populares. E foi nesse momento, assim, lá por 2019, mais ou menos, que eu passei a me identificar mesmo, assim, não, realmente, eu olhava para os outros cantores e pensava, eu quero fazer isso também. Quando eu fui para Minas Gerais, num encontro nacional de agroecologia, e lá eu encontrei um mundo de artistas, né, cantores e cantoras e pessoas que eu ouvia as músicas já, mas que eu estava então conhecendo pessoalmente. E um dos cantores populares de lá ficava me chamando de Ave Cantadeira, que aí foi a primeira pessoa que me chamou de Ave Cantadeira. Ele falava, vem cantar com a gente, Ave Cantadeira, que é o Zé Pinto. E foi naquele momento lá cantando com aquelas pessoas que eu realmente tive certeza, assim, não, realmente é isso que eu quero fazer. E aí, voltando então de Minas Gerais, eu escrevi a música Ave Cantadeira, que foi então como as pessoas começaram a me chamar depois, né? A música veio, ele me chamou assim, depois eu fiz a música e depois as pessoas daqui começaram a me chamar assim. Então, depois de toda essa caminhada que, digamos que nasceu a Bruna Ave Cantadeira também. Conquistei o meu lugar e minha voz ecoou. Hoje canto pra revelar onde meu pé já pisou. Sou latina, sou guerreira, agricultora brasileira. Fiz da estrada minha vida e da luta minha companheira. Ave cantadeira, pernas pra que te quero se tenho asas pra voar. Ave cantadeira, pernas pra que te quero se tenho asas pra voar. Aí, depois de Minas Gerais, comecei a mostrar então
as minhas primeiras músicas e as pessoas começaram a acolher elas, assim, é um sentimento muito bom tu apresentar uma música e a pessoa acolher. Foi naquele período que eu fiz a música Margarida, então uma das primeiras vezes que eu cantei a música Margarida, as pessoas, em especial as mulheres, né, elas ficaram muito emocionadas, assim, de falar, eu realmente me identifiquei com essa música, eu enxerguei minha vida, eu enxerguei a vida das mulheres da minha família. Põe a semente na terra, que já é primavera. Põe a semente na terra, cultiva o chão. Põe a semente na terra, que já é primavera. Põe a semente na terra, cultiva o chão. Semeia, Margarida, semeia. Margarida é o nome da minha avó. Margarida é dona de casa, Margarida trabalha no sol e carrega consigo uma tripla jornada. Margarida trabalha onde quer, Margarida quer uma mulher que só vai aonde puder levar os filhos no colo. Então aquilo me incentivava muito a continuar escrevendo. E claro, sempre eu escrevo sobre aquilo que eu vejo na minha realidade, aquilo que as pessoas ao meu redor falam. Então a agroecologia, a agricultura familiar, né, essas pessoas que têm essa relação, que vivem próximas de mim, eram minhas inspirações para escrever naquele momento. E aí então em outubro de 2022 eu lancei esse primeiro disco, né, de músicas autorais. E aí nesse disco tem 10 músicas. Ela tem uma releitura de Canção da Terra, que é uma música muito importante para mim, para minha história, né, me faz lembrar muito sobre a minha história na EFASC, mas ela é uma música também muito importante dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento da agroecologia, dentro do movimento de luta pela terra. É uma música muito importante e é de um grande amigo meu que é o Pedro Munhoz. Então eu queria começar o disco com essa música para mostrar, quase assim, para mostrar de onde eu venho, para mostrar por que caminho que eu ando. Tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra, terra. Era terra, terra. Sobre a questão das mulheres dentro da agricultura, dentro da música, é uma coisa que sempre me fez pensar muito. E eu devo muito isso assim, a uma professora que eu tive na Escola Família Agrícola, que hoje é minha grande amiga também, que é a Cristina. A Cristina, dentro da escola, ela sempre falava muito, trazia a questão de gênero para dentro da sala de aula, né, e da gente pensar sobre isso. E uma das coisas que me inspirou muito, assim, é muito difícil falar sobre isso, mas de verdade me inspirou a compor músicas também, a ser uma compositora, foi o momento que eu e ela, assim, a gente se deu conta de que existia um cancioneiro na escola. Cancioneiro é tipo um livro de músicas, que eram músicas que a gente cantava na escola. E tinha umas 50 músicas. E dessas 50 músicas tinha uma música que era feita por mulheres. Só uma música de compositoras mulheres, sabe? E a gente ficava pensando... E era uma música que falava sobre as mulheres, né? Então a gente ficava pensando assim, poxa, mas as mulheres têm tanta coisa para contar. As mulheres têm uma história de vida muito única, elas têm tantos conhecimentos e a vida depende delas de uma forma assim muito única, né? Então, as mulheres que fazem a manutenção da vida, né? E a gente ficava pensando, poxa, mas as mulheres, elas têm muita coisa para contar. E, claro, as mulheres, muitas delas, não é que não compõem, mas é que é muito difícil uma mulher conseguir sair para cantar, sair para lugares para cantar. Em outros lugares tem a questão dos filhos, tem a questão do cuidado com outras pessoas da família, então essa é uma coisa que sempre vai estar amarrada às mulheres, né?
E a gente ficava pensando sobre isso, e isso foi uma das grandes motivações, assim, para eu começar a compor. Pensar assim, não, mas eu também tenho coisas para contar e eu preciso escrever sobre isso. E foi mais ou menos nesse período que aí eu escrevi a música Margarida. Também pensando muito na minha bisavó, na verdade. A música fala sobre a minha avó, mas é na verdade a minha bisavó, que se chamava Melita Margarida. Ela morava aqui também, nesse lugar onde a gente está, né? Passou a vida inteira trabalhando aqui, ela era dona de casa, mãe, trabalhava na roça, ela cuidava de todos ao redor dela e aí eu fiz essa música inspirado na vida dela, mas na verdade muitas outras mulheres têm esse mesmo dia a dia, essa mesma rotina e essa tripla jornada de trabalho, na verdade. E aí eu escrevi essa música pensando nela e pensando nessas mulheres ao meu redor, mas muitas pessoas, muitas mulheres que eu não conhecia, vieram depois disso me falar que se enxergavam nessa música, que olhavam para essa música e viam a história de vida delas mesmas, sabe? E foi muito por esses relatos de mulheres que vieram até mim falar sobre isso que eu tive a ideia de fazer Já tinha ideia há bastante tempo, mas esse ano eu tive a oportunidade de fazer clipes de músicas. Aí eu comecei a participar de um edital lá de Santa Cruz do Sul, né, um edital de cultura, e eu consegui uma verba para conseguir fazer 2 clipes. Aí eu escolhi o clipe de Margarida e um clipe de Canção da Terra. E no decorrer, assim, né, eu já estava pensando, eu vou ter que pegar imagens, quero pegar imagens da minha mãe, das minhas avós, quero pegar imagens dos meus pais, trabalhando com agricultura para fazer esses clipes, né. Mas me veio a ideia de fazer, poxa, mas por que não pegar depoimentos dessas pessoas e conseguir dar de fato voz para que elas consigam dizer quais são os trabalhos delas, qual é a visão que eles têm daquela profissão, qual a visão que eles têm da terra. Então, foi fazendo isso que eu comecei também os mini documentários. Então, agora é um clipe e mini documentário de Margarida e de Canção da Terra. Onde o que está norteando assim, os documentários, em Margarida, eu perguntei para as mulheres quais eram os trabalhos delas, o que era tudo que elas faziam no seu dia a dia e como a música tinha representado aquela história de vida delas. E no documentário de Canção da Terra eu perguntava para as pessoas qual a importância da terra para o teu trabalho, né? O que seria de ti sem a terra, ou se tu tivesse que definir a terra em uma palavra, qual seria essa palavra? E aí a gente percebeu, assim, já dando um spoiler, né, de que a maioria das pessoas quando falavam da terra falavam que ela representava a vida, que ela era um fundamento para elas ou que ela representava a sua própria história. Então, fazer esses documentários foi muito importante porque eu consegui trazer a voz das pessoas que me inspiraram para compor essas músicas, né? No caso de Margarida, que eu compus, mas Canção da Terra não é uma composição minha, mas ao mesmo tempo carrega muito dessas mesmas histórias para a pessoa que compôs, né? Mas de fato consegui trazer a voz das pessoas que foram inspiração para essas músicas. Acho que essa é a ideia central para conseguir fazer esses clipes e documentários. A terra para mim também seria, acho que a minha ancestralidade, eu acho que essa pode ser a palavra, porque quando eu olho para minha história, quando eu olho para minha família, a terra sempre vem, de alguma forma ela aparece, sabe? Seja da onde vieram antes de estar aqui, seja pelo sustento que a terra proporcionou durante a vida inteira deles, durante a minha infância inteira. Eu só consigo me enxergar enquanto eu mesma, enquanto minha personalidade, enquanto a minha existência a partir da relação que eu tenho com a terra. Então, eu acho que a ancestralidade que eu carrego com ela, com a minha família, né, acho que é a palavra certa para definir qual é o meu sentimento com ela.